Oi, gente linda, que bom ver vocês. Espero que estejam todos e todas muito bem, com saúde. Então, eu estou aqui hoje para trazer para vocês algumas dicas que eu considero que sejam importantes de dois temas bastante recorrentes no Enem, que é energia mecânica, trabalho em energia mecânica, e também os princípios fundamentais ali de circuitos, que são dois assuntos que costumam cair bastante no Enem, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha lousa com vocês para a gente, então, conversar um pouquinho. Então, lá de trabalho e energia mecânica, primeiramente, trazer para vocês quais são as modalidades de energia mecânica. Então, a energia, a primeira delas, cinética, né, que é uma energia que está relacionada com a velocidade. Então, todo corpo que tem velocidade, ele tem energia cinética. Aqui nós temos a massa, a velocidade e a energia. A massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, né, lá do Sistema Internacional. E essa minha energia, então, ela é medida em joule. A minha energia potencial, ela pode ser de dois tipos. A massa, gravidade vezes altura, então energia relacionada com a altura que um corpo tem em relação a um determinado nível, então esse corpo cai, ele tem uma altura aqui em relação ao nível, ele tem energia potencial em relação a esse nível. Então essa energia também medida em joule, lembrando aqui que a massa é em quilograma, esse G é a aceleração da gravidade, que na Terra a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui é a altura que esse corpo está em relação ao nível. A outra energia potencial é a energia elástica, que está relacionada com sistemas que podem se distender, as molas, os elásticos. Então, Kx ao quadrado sobre 2. Quem são essas coisas? Vamos lá. Aqui a energia também em joule. O K é a constante elástica, que depende do material, então normalmente é um valor que é fornecido, então tantos newtons de força para cada metro de distensão ou compressão. E o X é o quanto esse sistema vai distender. Então, por exemplo, se eu tenho uma mola aqui, né, do seu tamanho natural, e ela distender, porque eu coloquei alguma coisa aqui na ponta, a diferença aqui de tamanho é o meu X, né, o quanto ela distendeu. Aqui a distensão dada em metros, ok? Então, essas aqui são as minhas três modalidades de energia. Num sistema conservativo, sem perdas, essas energias elas se transformam umas nas outras, e essa transformação é medida pelo trabalho. O trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Vamos entender isso. A força, né, que está sendo exercida para provocar um deslocamento, é o que faz acontecer a transição de uma energia para outra. Esse θ aqui é o ângulo entre a força e o deslocamento que está acontecendo. Esse aqui é o θ. Como o trabalho é uma transformação de energia, ele também é medido em joule. A força, lembrando lá das 3 leis de Newton, né, é medida em Newton, o deslocamento em metro, tá? Então, aqui são as três formas de energia. Vamos colocar aqui um carrinho só para tu lembrar que isso aqui tá com uma determinada velocidade e por isso tem energia cinética. Então, as modalidades de energia, a transformação e a rapidez de transformação é dada pela potência. A potência é trabalho por ΔT. Então, a rapidez com que esse trabalho, com que essa energia é transformada, é medida pela potência. A potência é dada em watt, o meu trabalho eu já vi lá que é joule, e o meu tempo em segundos. Tá? Então, essa aqui são as principais equações aqui do meio da energia. E trago para vocês um teorema que ele é muito importante, pode resolver bastante coisa, que é o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz que o trabalho total, o trabalho de todas as forças que atuam, o trabalho da força F, o trabalho da força peso, o trabalho da força de atrito, todo mundo que pode somar aqui, vai me dar a variação da energia cinética, é dessa aqui que a gente acabou de falar. Então, esse trabalho eu posso somar lá, o trabalho da força F, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho de todo mundo que tiver, é a variação da energia. Então, mv ao quadrado sobre 2, menos mv inicial, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, vejam que essa aqui é uma equação que traz no trabalho força, deslocamento, massa, velocidade, ela pode ser bastante aplicada e nos ajudar a resolver bastante questões, certo? Da eletricidade básica, o que eu trago para vocês? O conceito de corrente elétrica, então, a intensidade... Ui, pessoal, desculpa, volta para cá. A intensidade de corrente, ela é uma quantidade de carga que passa num determinado tempo num fio, então eu tenho um fio, e aí o movimento ordenado desses elétrons que estão lá dentro, um monte de elétrons lá andando, esse movimento ordenado de elétrons constitui a minha corrente elétrica, tá? Então eu tenho uma quantidade de carga,
Essa quantidade de carga, ela é N vezes Z. Como é que é isso? N é o número de cargas que eu tenho, o número de elétrons que estão percorrendo esse fio, e o E é a carga de um elétron. Então, a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Normalmente, isso aqui é dado na questão e vocês não precisam se preocupar, certo? Essa quantidade de carga em coulomb, certo? O tempo em segundos vai me dar a medida da corrente elétrica em amperes, tá? Então, eu tenho uma corrente aqui em ampere. Uma outra coisa importante é que essa carga, ela só vai fluir nesse fio se tiver uma coisa chamada tensão. Então, a tensão, a DDPU, ela é um potencial A menos um potencial B. Numa pilha, né, eu tenho dois polos. Então, eu diria que se uma pilha é de 1,5 volts, que eu tenho um polo com potencial zero e o outro com 1,5 volts, certo? Seria isso. É essa tensão que concede energia para que os elétrons possam se mover lá. Então, eu só tenho corrente se eu tiver essa tensão. E quando essa corrente, quando esses elétrons estão se movimentando no fio, eles sofrem resistência, tanto dos átomos que estão ali naquela estrutura, quanto entre eles mesmos ao se chocarem, certo? Então, eu tenho a resistência medida como sendo U dividido por I. O meu U em volt, o meu I em ampere, e essa resistência aqui, ela é dada em ohm. Quem são, né, os aparelhos de resistência, os resistores? São todos aqueles que transformam uma energia elétrica em energia térmica. São os chuveiros, os secadores de cabelo, as lâmpadas incandescentes. Então, esses dispositivos que nós temos na nossa casa que consomem energia são chamados de resistores. Aí, um circuito bem simples, né, aqui para você seria uma lâmpada, que é um resistor, né, conectada, então, numa bateria, eu vou colocar aqui uma pilha, esse aqui seria um circuito bem simples, né, tem um caminho só para minha corrente, e eu teria aqui, então, a minha tensão, né, aqui a tensão, aqui um único caminho, então, para eu ter um circuito, aqui é um circuito simples, eu tenho um único caminho para minha corrente percorrer. Mas tem dois circuitos bem básicos aqui, que a gente costuma falar, que é o circuito série. Então, no circuito série, o que eu tenho? Eu tenho vários resistores, aqui é o símbolo de resistor, conectados numa determinada tensão. Então, aqui eu tenho o resistor R1, que pode ser uma lâmpada, o resistor pode ser 2, pode ser o chuveiro, o resistor 3 pode ser o secador de cabelo, ferro de passar. E aí, a minha resistência total, se eu estou aqui em série, é R1 mais R2 mais R3, certo? Só que assim, ó, na minha residência, eu não ligo as coisas em série. Por quê? Porque aqui, o que acontece? Eu tenho a mesma corrente passando por todo mundo e a DDP está sendo dividida. Ou seja, a DDP total é igual a DDP no resistor 1, mais a DDP no resistor 2, mais a DDP no resistor 3. A gente sabe que a DDP na nossa residência é a mesma para todo mundo. Então, lá não está em série. Em série seria, por exemplo, na árvorezinha de Natal, que está todas as lâmpadazinhas em série. E aqui o meu I é o mesmo, que está em I1, que também está em I2 e que também está no I3. Agora, lá em casa, como é que é? Lá em casa é em paralelo. Então, eu tenho esse circuito com paralelo, com os meus resistores conectados da seguinte forma, que eu tenho o resistor 1, depois eu tenho o meu resistor 2, meu R2, e tenho o meu R3, que aí sim vai ser o meu ferro de passar, minha máquina de lavar, todo mundo conectado na mesma tensão, nos meus 220 volts, né? Então, aqui como é que fica? O meu resistor total vai ser uma coisa meio esquisita, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e quantos mais estiverem aqui. Qual é a característica? O U, a tensão, é a mesma em todo mundo. É a mesma no R1, é a mesma no R2 e é a mesma no R3, não posso esquecer isso. E o meu I, ele é a soma, é o I1 mais o I2 e mais o I3. Lembrando, então, o paralelo é o que eu tenho na minha casa. A mesma tensão para todo mundo e todo mundo conectado em paralelo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, de dicas. Espero que vocês vão muito bem nessa prova. Eu tenho certeza que vocês vão estar preparados e tranquilos para fazer um show nessa prova, tá bem, gente? Muito obrigado e um beijo para todo mundo. Até a próxima, pessoal!